Durante sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis comparou a condenação do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à perseguição sofrida por Bolsonaro e por conservadores no Brasil. A deputada apontou que a condenação de Trump foi imediatamente reconhecida em todo o mundo como um julgamento político e enfatizou as reações da velha imprensa brasileira e do senador Tom Cotton, que comparou o julgamento a algo que só poderia acontecer em certos países, como, por exemplo, o Brasil. Bia Kicis ironizou a reação de jornalistas da velha imprensa brasileira que se disseram preocupados com a democracia, dizendo: os jornalistas aqui no Brasil que estão tão preocupados com isso não ficam preocupados em ter um cara condenado em 3 instâncias por corrupção na presidência da República. Pelo contrário, todos fizeram o L. O fato é que o veredito que condenou Trump foi utilizado para mobilizar os seus apoiadores e a campanha arrecadou 52,8 milhões de dólares em 24 horas depois da condenação do júri. Por quê? Porque está todo mundo vendo que é uma condenação política e as pessoas ficam completamente indignadas com isso. A deputada mencionou ainda a reação do senador Tom Cotton, que disse: o que os democratas fizeram em Nova York é algo que aconteceria no Paquistão ou no Brasil. É algo que faria os Estados Unidos sancionarem outros países por fazerem. Bia Kicis disse: Trump se declarou prisioneiro político e afirmou que sua condenação marcou o dia mais sombrio da história dos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida disso, porque isso mostra que a justiça americana também já está contaminada. Teve um senador que falou que isso que aconteceu nos Estados Unidos só aconteceria em lugares como o Paquistão e o Brasil. Ou seja, a justiça brasileira já está sendo tratada nos Estados Unidos como sendo uma justiça de 5ª categoria. Disse que o que aconteceu nos Estados Unidos é digno de uma república de bananas, como aconteceria no Paquistão e no Brasil. O Brasil sendo citado, gente, olha o vexame. A justiça brasileira sendo citada dessa forma vexaminosa. A escritora Cláudia Wild compartilhou o vídeo do senador Tom Cotton e disse: sobre a condenação de Trump, o senador Tom Cotton, do Arkansas, disse: o que os democratas fizeram em Nova York é algo que aconteceria no Paquistão ou no Brasil. É algo pelo qual a América sancionaria outro país. O judiciário brasileiro já se tornou referência na fuleiragem jurídica internacional. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos.
Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A campanha de... Gente, olha só. Vocês viram que o Donald Trump foi condenado por um júri em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. Condenado por um crime que tem sido tratado, né, comentado como sendo um crime político, um julgamento político, aliás, um julgamento político, tá? Enquanto aqui o presidente Lula foi condenado por corrupção, desvio de dinheiro, tanta coisa errada, roubo, ele está sendo condenado por questões relacionadas a um suposto aí, caso com uma atriz, né? E tem outras questões também, vamos lá, de doações. Vamos ver aqui, ó. A campanha, de qualquer forma, esse crime, né, que dizem que ele cometeu aí, esse júri, tem um juiz, um promotor que é de esquerda, apoiador do Biden, um juiz, que lá os juízes são eleitos, que é apoiador do Biden, tá? Que inclusive doou para a campanha. O júri, parece que a unanimidade não foi como teria que ser, todos condenando pelo mesmo crime. Uma parte condenou por um crime, outra condenou por outro,
tá? E aí se entendeu que isso seria uma unanimidade, porque lá, condenação no júri ou absolvição tem que ser unânime nos Estados Unidos. Então, olha só, depois dessa condenação, olha o que ele falou. Acabei de ser condenado em um julgamento fraudado com o objetivo de interferir em nossas eleições, declarou Trump. Vários jornalistas manifestaram preocupação que nos Estados Unidos, um condenado pela justiça, Donald Trump, pode assumir a Casa Branca se vencer as eleições em novembro. Os jornalistas aqui no Brasil que estão tão preocupados com isso, eles não ficam preocupados de ter um cara condenado em 3 instâncias por corrupção, né, na presidência da República. Pelo contrário, todos fizeram o L, tá? Então, olha só. O fato é que o veredito que o torna o primeiro ex-presidente norte-americano condenado por um crime foi utilizado para mobilizar os seus apoiadores. E a campanha de Donald Trump arrecadou 52,8 milhões de dólares em 24 horas depois da condenação do júri. Por quê? Porque está todo mundo vendo que é uma condenação política. E as pessoas ficam completamente indignadas por isso, tá? Então, olha só. As campanhas de Trump e Joe Biden enviaram um pedido de doação depois que o júri declarou o empresário culpado de todas as 34 acusações. Olha só quais são as acusações. De manipulação de registros comerciais para esconder pagamentos a uma atriz pornô. Tá? Eu tinha falado que era uma questão de atriz pornô, mas eu não estava lembrada que tem essa questão aí, né? Que eu queria falar que está aqui. Manipulação de registros comerciais. Então, olha só. A quantia de 52,8 milhões é significativa para um único dia, representando mais de 2/3 dos 76 milhões arrecadados em abril. São mais de 2 milhões por hora, afirma a campanha de Trump em comunicado. Mais de 1/3 dos doadores eram novos, segundo a equipe do integrante do Partido Republicano, que tentará voltar ao comando da Casa Branca. Em mensagens de texto e e-mails, Trump se declarou prisioneiro político e afirmou que sua condenação marcou o dia mais sombrio da história dos Estados Unidos. Eu não tenho dúvidas disso. Porque isso mostra que a justiça americana, ela também já está contaminada. E teve um senador que falou que isso que aconteceu nos Estados Unidos só aconteceria em lugares como... Ele citou um país bem... não sei se foi Indonésia ou não, acho que no Paquistão. Ele falou no Paquistão e no Brasil. Ou seja, a justiça brasileira já está sendo tratada nos Estados Unidos como sendo uma justiça de 5ª categoria. Comparou, se não me engano, foi o Paquistão e o Brasil. Diz que o que aconteceu nos Estados Unidos é digno de uma república de bananas, tá? Como que acontece no Paquistão e no Brasil. O Brasil sendo citado, gente. Olha o vexame. A justiça brasileira sendo citada dessa forma vexaminosa. Dia 30 de maio, quinta-feira, que foi o dia de Corpus Christi, Lula não compareceu à Marcha para Jesus, realizada em São Paulo na quinta-feira. Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, representou mais uma vez o presidente e levou uma carta em nome do petista. No ano anterior, Messias também representou Lula na Marcha para Jesus, mas foi vaiado ao mencionar o nome do presidente. A última pesquisa, Poder Data, indica que Lula enfrenta cenário desfavorável entre católicos e evangélicos, com piores taxas de aprovação desde a sua posse. Entre os católicos, 55% desaprovam o governo Lula. O levantamento revelou ainda que 61% dos evangélicos desaprovam o governo Lula. Gente, os católicos estão precisando melhorar. Como é que os evangélicos estão 61% contra o Lula e nós católicos só 55%? Nós católicos estamos precisando melhorar, abrir mais os olhos. Como é que um católico pode aprovar um cara que aprova aborto, que aprova ideologia de gênero? Isso vai totalmente contra os ensinamentos do evangelho. Pelo amor de Deus. Vamos lá.
O Lula está derretendo, minha gente. A verdade é que ele está derretendo. A pesquisa Poder Data, realizada entre 25 e 27 de maio, entrevistou 2.500 pessoas com 16 anos ou mais em 211 municípios. A 32ª edição da Marcha para Jesus teve aplausos para o ex-presidente Bolsonaro. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, acompanhou o evento desde o início. Ele esteve no trio elétrico principal, ao lado do apóstolo Estevão Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, que detém os direitos da marcha no Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio, também esteve presente. A Câmara da Argentina realizou uma audiência na quinta-feira para ouvir denúncias sobre a situação dos presos de 8 de janeiro e discutir o quadro de censura no Brasil, viu, gente? Convidados pela parlamentar Maria Celeste Ponte, da base do presidente Javier Milei, compareceram os advogados Carolina Siebra, Ezequiel Silveira e Luciano Cunha, da Associação de Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, ASFAV, além dos deputados Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata, Marcel Van Hatten e Rodrigo Valadares. Van Hatten lembrou dos Twitter Files Brasil, o qual, conforme parlamentar, gerou indignação em vários países. O escândalo revelou troca de e-mails entre funcionários das Big Techs, nos quais Moraes, como presidente do TSE, mandou censurar contas de pessoas de direita e aliados de Jair Bolsonaro. A Júlia Zanata diz que o judiciário protege o governo Lula em várias decisões, que é o mesmo modelo da Venezuela, e Eduardo Bolsonaro ressaltou a importância da eleição norte-americana com a possibilidade real de Donald Trump voltar à Casa Branca. Ok? Bom, então, foi importante. Nós já estivemos, né, um grupo de parlamentares, 2 vezes em Washington. A primeira vez nossa audiência foi cancelada, da segunda vez deu certo, e foi muito importante aquela audiência em que a Maria Elvira Salazar mostrou a foto do Alexandre de Moraes, né? Tivemos na União Europeia, agora eles estiveram na Argentina. O Elon Musk, Maria Rosário Escocia, ele vai ser convidado também a participar de forma virtual em uma das comissões aqui da Câmara, tá? Ele vai participar, tá? E nós não vamos parar. Nós temos que continuar fazendo as denúncias que nós estamos fazendo. O presidente da OAB, Beto Simonetti, expressou forte crítica ao ministro Alexandre de Moraes por ele ter ordenado a prisão de pessoas suspeitas de ameaçar a sua família. Ele argumentou que a lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso e afirmou que o STF erra ao julgar pessoas sem foro especial. A Polícia Federal prendeu 2 indivíduos supostamente envolvidos em ameaças contra Moraes e seus familiares. Um dos detidos foi identificado como Raul Fonseca de Oliveira, sargento fuzileiro naval. O outro é Oliverino de Oliveira Júnior. As detenções ocorreram em São Paulo e Rio de Janeiro, sob ordens de Moraes, que também expediu 5 mandados de busca e apreensão nas referidas cidades. Então, as ameaças seriam contra ele e seus filhos. Evidentemente que isso que o Beto Simonetti está falando, a lei brasileira impede, mas ela impede há muito tempo, não é de hoje. E o Beto Simonetti em nenhum momento se manifestou contra o fato do Alexandre de Moraes ser suposta vítima, investigador, acusador e juiz, no caso, né, do inquérito das fake news, do inquérito das milícias digitais, sei lá os nomes que eles inventam aí, e também no caso de 8 de janeiro, tá? Então a gente sabe que é ano eleitoral, né? Então aí começam a aparecer essas manifestações por parte da OAB. Nós queremos que a OAB lute pelo que é certo e não que se preocupe em lutar pelo que é certo porque é ano eleitoral, tá?